Em dezembro de 2019, o grupo Porta dos Fundos lançou um especial de Natal. Esse especial teve muitas críticas, foi alvo de muita polêmica. Teve alguns desdobramentos. O primeiro com um atentado terrorista à sede da produtora do canal, ocorrido na véspera de Natal. Depois, a descoberta de um dos envolvidos ou suspeitos de tal atentado. E agora, a maior das polêmicas, e que realmente cabe uma análise reflexiva, que é sobre a proibição, ou a retirada do especial na plataforma Netflix por via judicial, por uma canetada de um desembargador. A questão é, se estamos vivendo num Estado democrático de direito, é democrático o ato de censurar? Esta proibição não atenta contra a própria Constituição Federal de 88, que dá garantia à liberdade de expressão? É o que nós vamos ver agora no dossiê da legalidade. Acontece que o Porta dos Fundos fez um especial de Natal em que Jesus é gay. Aí eu te pergunto, pai, tu dá ré? Ó, ele tá falando aqui que o sobrenome dele não é Porchat não, amém? E um monte de pastor tirando o versículo fora do contexto. Olha, de Deus não se zomba, hein? Deus não se deixa escarnecer. O que foi, Jesus? Tá. Olha, Jesus está dizendo o seguinte aqui, que deram vinagre para ele beber, cuspiram na cara dele, crucificaram ele na cruz e ele, como cordeiro mudo, morreu calado para salvar a humanidade. Xarabaxebenderrebe. Agora tu lacrou, hein, Jesus? Irmãos, aqui no canal eu não falo contra Deus, não. Eu falo somente contra os falsos pastores, amém? Mas eu não creio num Deus que precise ser defendido por humanos, amém? Jesus não é um aluno fracote da quinta série que precise ser defendido por humanos, não. São vocês que precisam de Jesus, não é o contrário. Rabaxang anderrépia. Toda vez que o ser humano quis defender Deus, deu merda. É o Porta dos Fundos o maior problema brasileiro? Porque eles falaram de Jesus? É esse mesmo o maior problema? Ou vocês estão querendo surfar uma onda? Porque se for um elemento de estética para engrossar as barreiras, as fileiras do integralismo, pode até ser um método de propaganda. Não, nós no fundo não queríamos machucar ninguém, não queremos machucar ninguém, mas queremos mostrar que a gente existe e que a gente quer gente nas nossas fileiras. Tem um método nisso aí e eu até consigo compreender. Agora, vão arcar com as consequências, né? Você incomoda, você provoca. Eu não provoquei os fodões de Brasília lá, eu não tenho Moro privilegiado. Estou pagando o meu preço. Fiquei conhecido, tá? Mas eu não fiz com intenção de ficar conhecido, eu simplesmente estava bravo. Esses caras talvez tenham feito nesse sentido de, vamos mostrar a que viemos, vamos atacar o Porta dos Fundos. Agora vem cá, os entreguistas que entregaram a base de Alcântara, os entreguistas que entregaram a Embraer, os entreguistas que privatizaram a Vale lá atrás e a Vale deu problema em Mariana e Brumadinho. A reforma da Previdência, agora virá a reforma tributária. Talvez depois venha uma reforma política para sufocar ainda mais os movimentos. E aí nenhum movimento, nem o de vocês, nem o meu, vai conseguir certa expressão por dentro dos partidos, porque os partidos têm seus donos, têm seus grupos que mandam e tal. Então teríamos que fazer alguma coisa diferente, quer dizer, complicado. Todas essas agressões ao povo brasileiro, todas as entregas, todas essas atitudes de lesa-pátria, essas aí não tem que ser atacadas. O Porta dos Fundos, um grupo de playboys, né, que é família Porchat, família do Vivier, o Kibiloco lá, que é o dono do era o Kibiloco que fundou o Porta dos Fundos, agora tem esse canal My News, junto, um cara rico, né, muito bem vivido hoje, não sei se nasceu rico. Tem outros atores lá de extração social baixa, mas a maior parte deles é tudo rico. Tudo de família, quatrocentona e os caralho. Tá? Ou de família rica no Brasil.
São eles que têm que ser atacados. Hoje, na Folha de São Paulo, na coluna do Hélio Gaspari, sai aí um escrito dele que fala sobre o terrorismo, e aí vai dizer que não existe terrorismo light. Presta bem atenção, porque é o caso que vai desembocar aí no caso do atentado contra a Porta dos Fundos. Deixa eu ler o comecinho da coluna dele, para vocês terem uma ideia do como que encaminha a discussão. Como ele encaminha a discussão e como eu vou encaminhar aqui. Olha só. Na madrugada do dia 24, 4 pessoas atiraram 2 coquetéis Molotov contra o prédio onde funciona a produtora de vídeos do grupo Porta dos Fundos. Nos últimos anos, pelo menos 3 sedes do PT foram atacadas e até hoje ninguém foi preso. Em março do ano passado, a vereadora Marielle Franco e seu motorista foram executados numa rua do Rio. O ex-sargento da PM, Rony Lessa, está preso, acusado de ser dono do braço tatuado que disparou os tiros, mas guarda obsequioso silêncio. O atentado que matou Marielle segue o padrão de execuções das milícias. Já os molotovs atirados contra o prédio do Porta dos Fundos e as sedes do PT têm a marca do terrorismo light dos grupos de direita que agiam em 1968. Esse foi um terrorismo interessado em estimular a radicalização, despreocupado em não fazer vítimas. Oi, gente. Pois é, o Porta dos Fundos acabou de ser censurado pela justiça brasileira. É claro que isso é em formato liminar e pode ser facilmente revertido posteriormente. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? O que é que eu posso dizer sobre isso? É o Brasil caminhando na direção do autoritarismo. Algumas pessoas, às vezes, nos comentários, ficam falando assim: ah, mas não pode mexer com religião e tal. Existem países no mundo, e eu entro em mais detalhes sobre isso no meu vídeo sobre o governo polonês e a tentativa de lá, que tem uma censura explícita na Constituição, na legislação, em que diz que não pode de forma alguma ter qualquer tipo de sátira ou crítica à religião. E que países são esses? Arábia Saudita, Irã, países teocráticos, países em que qualquer pessoa que levante a voz contra a religião pode ser preso, pode ser morto. São países profundamente autoritários. Talvez alguns brasileiros gostariam de ir nessa direção. Já os países mais democráticos do mundo, Canadá, Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca, você nunca escuta falar que eles estão querendo proibir nenhum filme religioso, nenhuma crítica, nenhuma sátira. Por que será? Porque esses são países onde os princípios da liberdade de expressão foram expandidos e são profundamente celebrados. E eles compreendem que esses princípios são mais importantes de serem preservados do que os sentimentos de comunidades, sejam elas majoritárias ou minoritárias. O ataque terrorista à produtora Porta dos Fundos ocorreu na madrugada do dia 24 de dezembro. 24 de dezembro de 2019. Não vimos, naquela ocasião, uma só palavra, por exemplo, do ministro da Justiça, um ex-juiz, a esse respeito. Até agora, nada. Mas vimos ontem, 8 de janeiro, um magistrado da ativa, um desembargador, determinar com uma só canetada, como é moda, e sob motivação religiosa, num estado laico, a censura do filme da produtora Porta dos Fundos, o especial de Natal.
esse mesmo produto que motivou o ataque terrorista. E aqui, já de partida, eu abro um parênteses. O pedido de suspensão do filme tem origem em ação do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Esse é o mesmo centro Dom Bosco que, em março de 2018, há quase 2 anos, portanto, foi vítima de empastelamento por querer difundir seu pensamento. Eu, aliás, naquele mesmo março de 2018, porque eu estou no mesmo lugar, eu não mudo conforme as conveniências. Naquela mesma ocasião, diante do ataque à difusão do pensamento do Centro Dom Bosco, eu escrevi um artigo no Globo chamado O Indivíduo Ausente, criticando o que aconteceu. E o que aconteceu? Na porta da PUC, universidade onde eu estudei, a PUC do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, 2 jovens foram cercados, 2 jovens ligados ao Centro Dom Bosco, foram cercados, escarrados e barbaramente impedidos de fazer circular na universidade uma publicação que em nada feria a lei brasileira. Goste-se ou não do que ia ali, goste-se ou não do que vai no episódio de Natal do Porta dos Fundos, em nada fere a lei brasileira. Mas esse jornal do Centro Dom Bosco trazia entrevista com Olavo de Carvalho e falava positivamente de Jair Bolsonaro em março de 2018, março do ano em que Bolsonaro seria eleito. Exemplares desse jornal, pessoal, ouvinte, foram destruídos. A PUC, universidade em que eu estudei, se omitiu. O Centro Acadêmico de Comunicação Social apoiou o ataque, o empastelamento da difusão de um conteúdo porque não gostava, chamando esses indivíduos de fascistas. E agora, veja como é o mundo. E agora vemos o mesmo Centro Dom Bosco, vítima daquela vez, agindo contra a liberdade de expressão e endossado pelo judiciário brasileiro. Temos aí, Carla, Felipe, um bom retrato do Brasil. Dificilmente haverá um retrato mais preciso. De um lado, silêncio assustador dos governantes frente ao primeiro, atenção, ao primeiro atentado terrorista havido no país desde a ditadura militar. E, por outro, eloquência de um desembargador a nos lembrar que, compondo esse espírito do tempo autoritário, corrente, vivemos também sobre uma magistocracia. Vamos botar aqui as coisas nos devidos lugares. Com a liminar, essa liminar que o desembargador deu, uma obra-prima da inconstitucionalidade, uma liminar que mandou tirar um filme do ar em 2020, o desembargador avalizou, premiou a ação terrorista. Nenhum entre, aí sim, os fascistas que atacaram a produtora poderia esperar melhor amparo jurídico, talvez mesmo um estímulo. Vamos ser francos. O desembargador legitimou a ação terrorista. Eu garanto a vocês que os terroristas estão agora festejando, comemorando, se sentindo autorizados pelo desembargador. O magistrado, eu li, são 40 páginas, se eu não me engano, o texto com a decisão que sustenta a liminar. A gente tem que fazer essas coisas de vez em quando, ler essas baboseiras, para entender onde a gente vive. O magistrado ancora a vergonhosa peça com que estabelece a censura, porque a censura é o Estado. É o Estado se movendo para censurar. Estabelece a censura no conceito de acalmar os ânimos. Esse é o fundamento da decisão do desembargador. Concedo a liminar para acalmar os ânimos. E assim, afrontando o princípio constitucional fundamental da liberdade de expressão, um juiz, um desembargador, o judiciário brasileiro nos dá um exemplo, mais um, de justiça que pune a vítima. Acalmar com censura um clima incendiado pelo ato terrorista? E isto, claro, enquanto não há nem sequer um dos terroristas presos. Um dos quais, falamos aqui todo dia sobre ele, o senhor Eduardo Fauzi, debochando do Brasil enquanto se vende como possível asilado político na Rússia. Vocês se lembram aí da Santa Inquisição? Qual que é a diferença entre queimar livros e tirar um vídeo do ar? Não é censura do mesmo jeito, sabichão? Eu venho alertando há tempos sobre um talibã gospel que quer dominar o Brasil.
e agora eles estão rodeando até o presidente da República, tá ok? Tem muita gente sendo enganada por esses lobos em peles de cordeiro. Eles dizem que defendem a Cristo, mas na realidade defendem os seus próprios interesses. Tudo para eles é processar. Eu fico imaginando Jesus, né, pai? Processando Pilatos, processando Herodes. A única vez em que eu vi Jesus nervoso na Bíblia foi contra aquela raça de víboras que ficava distorcendo as escrituras e fazendo o templo dele de comércio. Alguma semelhança com esses pastores de hoje em dia, irmão? E no fundo, não existe esse terrorismo light. Que considerar isso como terrorismo light é um erro. Isso não trouxe consequências como a morte da Marielle, porque ali é o padrão a execução das milícias. E aqui é o padrão chamado light. Mas que no fundo a gente não pode chamar isso de light. Porque isso tem consequências também importantes. A consequência disso é o debate político começar, né, a perder a capacidade de argumentação e se prender, né, aos efeitos, digamos assim, espetaculosos da bomba, do fogo e do auê verbal. Eu diria que a direita tem essa especialidade. Ela mata, mas não são os mesmos grupos que matam que fazem o terrorismo dito light. E aí isso está realmente programado. Uma associação entre milícias e fazendeiros e grileiros. E agora, né, com, digamos assim, os olhos benevolentes do próprio comando do governo, onde está Jair Bolsonaro, que ele próprio, né, era um cara que defendia esses atos terroristas. Ele mesmo já disse em vídeo, né, quando deputado, que o Brasil só tinha solução se matassem 30 mil pessoas. Do voto, você não vai mudar nada nesse país, tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro, né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil, começando com o FHC, não deixar para fora não. Bom, vendo que são grupos, são questões distintas, a gente tem que perceber o que cada uma desses grupos quer. Os grupos de direita que estão assassinando pessoas, eles querem realmente dizimar. Eles querem eliminar as pessoas que realmente se interpõem entre eles e o Estado de Direito. Agora, o terrorismo light quer outra coisa. Ele quer um clima onde ele possa participar. Por quê? Porque ele não tem argumentos. Ele não faz boa política. A direita tem poucos intelectuais, não faz boa política. Ela fica aí com um Pondé da vida, um Olavo, que são intelectuais que não são considerados pela academia. São fracos. Então ela não tem capacidade de argumentar pelos seus próprios quadros internos. E então ela parte para a ideia de que se ela piorar o debate, se ela trouxer um espetáculo de modo a piorar o debate, ela leva. Quanto mais o debate for um debate de tweet, né, no Twitter, mais ela tem chances de levar, porque é o debate com frases. E as frases ganham da argumentação, principalmente se o espetáculo ajuda. Se o espetáculo traz todo mundo para falar frases e não mais argumentar. O silêncio de Moro e de Bolsonaro sobre o atentado terrorista à sede da produtora do canal Porta dos Fundos é tão constrangedora quanto a sua live em que Bolsonaro assiste o pronunciamento de Trump e com suas bravatas coloca o Brasil na linha do alvo do terrorismo internacional. Isso só demonstra a incapacidade do presidente, que se cala perante atos como estes e coleciona uma série de bravatas que não levam a lugar algum e que não deveriam ser ditas jamais por um chefe de um país como o Brasil.
tão lamentável quanto a postura do presidente é a liminar do desembargador que, ceivada de inconstitucionalidade e incoerências, acaba atentando com um valor tão importante que é a liberdade de expressão.